a tua presença, o teu poder aqui, Senhor. Deus, se é um povo necessitado de Ti, ó Pai, este povo está aqui nesta noite. Se é um povo que necessita de Tua presença, este povo está aqui nesta noite. Se é um povo que necessita de mais revelação, ele está aqui, ó Pai. E nós viemos para isso, ó Deus. Nós viemos, ó Pai, para que nós possamos melhorar nossas vidas mais, ó Pai. Nós viemos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, através deste homem, através deste pastor. Fale a tua palavra, siga a tua palavra, seja revelado para nós através desse profeta. É o que a igreja precisa, é da revelação de tua palavra, Senhor. É o que eu preciso, da revelação de tua palavra. É que nós necessitamos, sim, Senhor. É do poder de tua palavra aqui no nosso meio. É do teu poder que tem derramado conosco, Pai. Oh, Deus querido, ajude as nossas vidas, Senhor. Eu venho lhe pedir nesse momento, ó Pai, uma bênção especial para o nosso pastor, Senhor. Esse homem corajoso e batalhador, ó Pai. Esse homem que tem lutado, ó Deus, para trazer a tua palavra e o teu evangelho, ó Pai. Esse homem que tem lutado com tudo que pode, ó Deus, para trazer a tua mensagem, ó Pai. Unja ele com teu Espírito, ó Pai. Dê-lhe saúde, dê-lhe força, Senhor. Cuida da sua casa, do seu lar, da sua família. Pai celestial, abençoa a casa eleita aqui nesta noite. Cada um, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui desta noite, não da maneira que nós entramos, ó Deus, mas que possamos sair, ó Pai querido, regocijando, ó Deus, em torno de tua palavra, Senhor. Pois nós te pedimos e te rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nossa cabeça inclinada, Senhor. Vamos cantar somente crer. Tudo é possível que eu creio. Tudo é possível. O que você precisar, o que você necessitar. O que você precisar aqui nesta noite. Somente crê. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te abençoar. Deus está aqui para te libertar. Deus está aqui para te curar. Cante somente crê. No fundo do seu coração, somente crê. Aproveitamos que estamos de pé, vamos ler Ezequiel 2, versículo 5. Depois eu quero cantar um hino com os irmãos da igreja, o hino de número 9, o inário. Os irmãos que não tiverem inário, me procurem, tá?
Chegou os inários novos. Ativei a inário. Ezequiel 2, verso 5. E depois nós tomaremos o livro de Lucas, capítulo 11. Maravilha do Deus. Os irmãos acharam? Amém. Aleluia. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém. Lucas, capítulo 11. Glória. Versículo 49. Lucas, capítulo 11, verso 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, Aleluia. e eles matarão uns e perseguirão outros. Mateus capítulo 17, versículo 11. Mateus 17, verso 11. Nós acharam? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amós 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Glória a Deus. Amós está antes de Obadias e depois de Joel, profetas. Amós 3, verso 7. Leiamos. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos em torno da Tua Palavra. E a Tua Palavra é viva. E a Tua Palavra restaura. A Tua Palavra renova. A Tua Palavra cura. A Tua Palavra libera. A Tua Palavra consola. A Tua Palavra nos reúne no amor de Cristo. A Tua Palavra transforma filhos e filhas de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, almejando isso. A cada culto, a cada reunião, a transformação de nossas vidas. Através da lavagem pura, da água, da palavra do Senhor. Abençoe-nos nesta noite, como o Senhor nos abençoou ontem, na inauguração lá em Betim, Senhor, no tabernáculo do nosso Deus. Abençoa, Senhor, que a graça esteja estendida a cada um de nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Número 9 do inário, ao entrar no paraíso, num abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar. Você crê nisso, irmão? Você espera por isso? Aguardamos por isso?
Num abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte, do sul, no céu azul vou encontrar. Viverei entre sorrisos, alegrar no paraíso, e o cordeiro que está vivo, vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção, quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeata, os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e o cerco de oração, e verei todas as crianças que fizeram uma aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção, quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção, quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeata, gozando lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Amém. Ontem nós estivemos ali em Betim, Jardim das Alterosas, segunda sessão, onde nós tivemos ali a pré-inauguração do tabernáculo, a Voz de Deus, na rua Assembleia 86, no Jardim das Alterosas, segunda sessão, onde ontem nós demos início ao trabalho, na qual prossegue todas as quartas-feiras, às 19h30. Graças a Deus, nós tivemos ali um bom tempo na presença de Deus. Creio que todos que participaram, foram abençoados. Ontem, graças a Deus, Deus abençoou grandemente. Amém, irmãos? Teve irmãos que sacrificaram, chegaram tarde em casa, né? Igual a irmã Heleninha de Brumadinho, chegou 1h da manhã, 1h30 da manhã em casa. Né? Depois eu liguei por um Adão ali, que mora no Mas TV, disse que chegou tarde também.
dali do trevo, vai Brasília até lá no Mastervi, com a sua esposa. Outros irmãos também chegaram tarde, mas valeu o sacrifício, né, irmãos? Valeu o sacrifício, graças a Deus. Deus recompensa cada um dos irmãos que estiveram ali, que foram com o especial que saiu aqui ontem. E graças a Deus tivemos ali alguns visitantes, tivemos os irmãos ali, o pastor Carlos com a sua esposa, que estão adentrando para a mensagem, né, da unicidade, o pessoal da unicistas, né, da unicidade, e outros irmãos também. E no dia 30, vai dar no sábado, 30, sábado, nós teremos um culto de evangelismo doméstico, no dia 30, sábado, lá em Birité, na casa do presbítero irmão Sebastião dos Reis, na rua Carandaí, 161, bairro Canaã. É uma rua que fica abaixo da Igreja Católica São Francisco de Assis, divisa com o bairro Canoas. Será às 19 horas. Quem pega ônibus, né, é o 3370, passa na porta lá. Tem um contato aqui, o 9556-3852, com o irmão Guilherme, que é filho do presbítero Sebastião dos Reis. Eu conversei com ele por telefone hoje, por intermédio, por meio do irmão Rogério, que está trabalhando com essa família. Amém? Se Deus permitir, no sábado, dia 30, a cooperação dos irmãos para estar lá conosco, para ajudar nesse culto lá de evangelismo, no sábado, dia 30, 19 horas, como eu disse, repetindo, rua Carandaí, 161, bairro Canaã, uma rua abaixo da Igreja Católica São Francisco de Assis, divisa com o bairro Canoas, às 19 horas. Também está anunciando na rádio também, né? Essa programação está sendo notificada na rádio 101.3. E no sábado, né, o irmão Rinaldo estava falando comigo, que depois do trabalho, também chamando o irmão Estaco, mas o irmão Sebastião, mais cedo um pouco, antes das 19 horas, mais cedo um pouco, nós temos um volume bom de material de evangelismo, para os irmãos fazerem o evangelismo, um convite em torno, né, ao redor, em torno do local, onde será o culto, né, convidando as pessoas, entregando a novidade, e evangelismo antes disso, né, irmão Rinaldo, certo? Você combina com o irmão Estaco, mas o irmão Sebastião e outros irmãos que queiram ir, irmão do caso, o irmão Tito, também. Então, os irmãos, para colaborar, estarem conosco lá. Amém? Amém. Muito bem, vamos dar graças a Deus. Graças a Deus. Tem alguns irmãos nos visitando nessa noite. Tem um senhor lá atrás, lá, camisa preta, nome do senhor? Eudes. Mora por aqui mesmo? Vai Brasília, convidado? Irmã Tássia. Deus abençoe o senhor, viu? Tem aqui também, aqui o senhor também na frente, aqui convidado com o Rogério também. O nome do senhor? Giovanni. O senhor esteve na confraternização, não esteve? Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos do PTB lá, irmão Joaquim, sua esposa, seus netos. Deus abençoe todos os irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bem. Nessa noite eu quero falar sobre a necessidade de um profeta. A necessidade de um profeta. Muitas pessoas se veem estranhas ou têm dificuldade, e em grande parte é necessário que exista em primeira mão, logo no primeiro lance, melhor dizendo, quando uma pessoa é evangelizada nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, e quando nós anunciamos que existe e que há um profeta enviado para esta última época. Porque desde os dias de Paulo, são quase 2000 anos, porque Paulo foi um apóstolo, mas também foi um profeta aos gentios. Então, desde os dias de Paulo,
Então, nós tivemos vários séculos, né? Tivemos apenas homens reformadores, mensageiros, homens que se sobressaíram, no caso de Irineu, Martinho, olha ali no quadro, Columba, Lutero, João Wesley. Então, as pessoas, elas tiveram em contato com esses ministérios, com esses reformadores. E, no entanto, as pessoas perderam aquele contato diretamente com o ministério profético. E, no entanto, quando a igreja começou do lado gentílico, na qual somos nós nessa dispensação, nós sabemos que Deus levantou os apóstolos para serem colunas da igreja. Amém. Inclusive, no dia do julgamento e na própria cidade da Nova Jerusalém, é tanto que em cada coluna, em termos físicos, haverá o nome de cada apóstolo. E até no julgamento do trono branco, o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ele estará centrado no trono, e ao lado do trono, 24 tronos. Da sua esquerda estarão os 12 patriarcas do Antigo Testamento, e da sua direita estarão os 12 apóstolos do Novo Testamento. Amém? Aí você fala assim, mas espera aí, pastor, Judas se encontra nesses 12? Não. No lugar de Judas é Paulo. Amém, Paulo? É Paulo. E Paulo não foi somente um apóstolo, Paulo foi um profeta. Observe as visões, as profecias que Paulo colocou para os nossos dias, nosso tempo e no decorrer das eras. Amém, irmãos? Até chegar em nossos dias. No entanto, a dispensação judia, quando Deus começou depois dos juízes, o povo de Israel estava sendo liderado por liderança de homens juízes que eram levantados em Israel para julgar o povo. Mas lá no livro de Samuel, no capítulo 3, se você observar, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem entendia. Fazia o que bem entendia, porque não havia visão manifesta. Isso quer dizer, não havia profeta. Não havia visão manifesta. Houve vários juízes para julgar Israel. Julgar eventos internos, eventos da igreja, do sacerdote. Logo depois da morte de Josué, se levantou juízes entre Israel. Josué foi um profeta. Amém, irmãos? Por um profeta foi tirado o povo do Egito, por um profeta foi guardado. Mas depois da morte de Josué, Deus então não levantou um profeta até Samuel, na qual corrige-se no sentido de juízes, estando julgando então Israel. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Mas, como os juízes não tinham uma visão direta de Deus, não tinham uma voz direta de Deus falando com eles, como assim diz o Senhor, como falou com Moisés, como falou com Josué, como falou com Amós, como falou com Isaías, como falou com Jeremias, como falou com Ezequiel, Malaquias, Jonas e tal. Como eram juízes. Nesse sentido, poderia dizer que eram bispos hoje, bispos, arcebispos, sei lá o que for, eram homens que pegavam as leis que estavam ainda com o povo, tomavam aquelas leis sem ao menos terem acesso ao sacerdócio, não tendo visão manifesta, a Bíblia diz que eles faziam o que bem entendiam, ao ponto de um cabeça, de um pastor já avançado de idade, um sacerdote já avançado de idade, pesado em termos de peso, não conseguindo enxergar quase nada, ele então fazia uma banalização no próprio templo, deixando seus próprios filhos comerem primeiro das ofertas. Quem está entendendo, irmãos? Até que Deus levantou quem? Samuel.
Essa é a maneira de Deus tratar com o povo, Através de um profeta. correto, irmãos? Então, a dispensação judia, quando Deus tratou com os judeus no Antigo Testamento, Deus começou através de um profeta, quando ele levantou Samuel para falar com o povo, mas em termos de nação, em termos de povo separado, no caso foi com Moisés. Deus começou a dispensação dos judeus com um profeta e terminou a dispensação judia com um profeta. Deus começou a dispensação com um profeta, dispensação judia com um profeta, e terminou com um profeta do Antigo Testamento. Quem está entendendo, irmãos? Toda dispensação de um povo, de uma era na qual Deus está tratando com aquele povo, Deus começa por meio de um profeta e termina com um profeta. Então, quando Deus começou a dispensação dos judeus com um profeta, ele terminou a dispensação dos judeus com um profeta. Quem é esse? João Batista. Aí Jesus diz: a lei e os profetas duraram até, isto é, os profetas da lei, os profetas concernentes à lei, duraram até João. Isso não quer dizer que acabou. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que Deus não trabalha mais com o profeta. Isso não quer dizer que Deus não enviaria mais a sua palavra por meio do profeta. Apenas uma dispensação foi terminada, começada por um profeta e terminada por um profeta. Uma nova dispensação, Deus agora estava levantando um povo para o seu nome numa dispensação gentílica que somos nós. Amém, irmão? Ele começa com um profeta, Paulo, e terminaria com um profeta. Deus começou a dispensação gentílica com um profeta através do derramamento do Espírito Santo, enviando Paulo para ser apóstolo e profeta aos gentios, e este mensageiro, Paulo, este profeta, este apóstolo, foi comissionado a estabelecer a igreja, a estabelecer conduta, regras, posição, condicionamento, doutrina. Amém, irmão? Este foi Paulo, a qual escreveu quase todo o Novo Testamento. Então, a igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária do Novo Testamento, Deus começou então a colocar uma conduta e uma ordem nela, porque a igreja do Velho Testamento rejeitou o seu Messias, a igreja do Velho Testamento rejeitou o seu Messias. Eram para eles que Jesus tinha que vir, e na verdade veio para o que era seu, mas eles rejeitaram. Então, visto que eles rejeitaram, disse Paulo: eis que envolvo para os gentios. Amém! Eu citei Atos 16. Visto que vós rejeitais, eu estou indo agora para os gentios. Atos 14 também. Então você observa que quando a dispensação dos gentios começa, Deus começa a trabalhar com a dispensação dos gentios. Isto é, Deus estava mostrando que através dos gentios, a visitação dos gentios, ele tiraria um povo para seu nome. Mas antes que ele possa ter esse povo, antes que ele possa ter essa igreja, antes que ele possa ter essa noiva, ele tem que vesti-la primeiro, vesti-la com a palavra. Amém, irmão? Vesti-la com toda a palavra. É claro que nos dias de Paulo, Deus não arrebataria a sua igreja, muito embora Paulo esperava Jesus em seus dias. E, no entanto, as eras da igreja se estendeu, mas Paulo foi cadenciado, colocado para poder colocar a igreja em ordem, colocar as mulheres em ordem, colocar o batismo em ordem, colocar a ordenança de ministro em ordem, colocar a Santa Ceia em ordem. Amém, irmão? Colocar a mulher no seu devido lugar, os dons no seu devido lugar, os ministérios no seu devido lugar. Amém, irmão? Aleluia. Então Paulo colocou a igreja no seu devido lugar através das suas cartas, através das suas escritas, epístolas enviadas a Filemão, a Timóteo, a Tito, a todos eles. Quem está entendendo, irmão? E, no entanto, o que acontece? Quando a igreja começou ali, na primeira era, Éfeso,
do ano 55 para cá, nós vemos que a igreja estava solidificada, estava edificada, estava sendo uma igreja na qual Jesus queria, era a igreja vigente, era a igreja pela qual era sustentada pela doutrina dos apóstolos. Amém, irmão? Então a igreja está edificada pela doutrina dos apóstolos, pela doutrina em que a qual os apóstolos foram encarregados de transmiti-la. Porém, Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, a palavra dele não pode mudar. Mesmo que tem 2000 anos que foi escrito, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Amém. Aleluia. Mas Deus sabia que a igreja no curso das eras iriam cair. O problema, existe uma coisa, o problema é que a igreja, o povo do Novo Testamento, pensa que Deus trata com o povo através de igreja. Que Deus trata o povo através de religião. Até o ano 325, no princípio do 4º século, não havia igreja nenhuma, denominação nenhuma. Não havia denominação nenhuma, igreja nenhuma. Até o início do 4º século, no ano 325, não havia igreja nenhuma. A igreja era tratada através da palavra, dirigida pela palavra. Até que homens fraudulentos, para cumprir a profecia de Paulo, disse: após a minha partida, olha, Irineu conseguiu, sendo o segundo anjo, conseguiu segurar a palavra por um pouco de tempo. Policarpo, que foi um dos seus discípulos, conseguiu ficar por um pouco de tempo. João Dark, mas aqueles apóstolos foram morrendo, e os pais da igreja primitiva, os velhos, foram morrendo, e uma nova geração de bispos e pregadores foram surgindo, até que o império de Roma estava ameaçado através do seu imperador chamado Constantino. Verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Foi quando eles começaram com aquele espírito que Paulo tinha profetizado que começaria, o espírito nicolaíta. Porque o espírito anticristo já estava. O espírito anticristo já estava operando mesmo no último apóstolo ainda vivo, que era João. Porque João ficou 1 ano e 7 meses preso na ilha de Patmos, e voltou de novo para Éfeso, para pastorear e passar o resto da vida. E então, quando João foi preso por Roma, não quiseram matá-lo, porque já estava avançado de idade. Não quiseram crucificá-lo, porque estava bem idoso. Levaram ele para a ilha de Patmos. Eram presos que eram pessoas que levantavam contra o governo, contra Roma. Era uma ilha de presos políticos. E João foi ali preso, como diz a Bíblia, por causa da palavra de Deus. Amém, irmão? Ele foi preso por causa da palavra de Deus. E ficou lá 1 ano e 7 meses, nas quais ouviu de Jesus as revelações apocalípticas e o que viria e o que deveria acontecer durante as eras da igreja até os nossos dias. Amém? Amém. Quando João, depois de 1 ano e 7 meses, estando preso na ilha de Patmos, quando João voltou para Éfeso, porque a ilha ficava no mar Mediterrâneo, e então ele pegou daquela ilha, pegou um barco voltando para Roma. E quando ele volta para Roma, ele vai direto para Éfeso, para ver os antigos irmãos que ele havia deixado. E quando João volta para a igreja e vai pregar, João percebe um espírito que está dentro da igreja. Amém, irmão? João percebe que há um espírito dentro da igreja. João percebeu que no tempo em que ele ficou afastado e preso, uma parte da palavra começou a ser interpretada erroneamente. Ele escreveu isso aonde? 1 João capítulo 2.
Ele disse, no capítulo 4, ele disse, ele viu algo. Primeiro ele não pregou, não. Ele primeiro foi ouvir os cultos primeiro, ver como é que estava indo na revelação, se estava corretamente. Primeiro ele não pregou logo de uma vez, mas primeiro ele ficou observando quem ficou no local para ver que tipo de mensagem estava pregando. Ele viu um espírito se levantando no meio do povo. E ele disse, no capítulo 4, sua primeira epístola, filhinhos, não acrediteis em todo espírito. Amém, irmãos? Não acrediteis em todo espírito. Não creais a todo espírito. Aí a igreja falou assim, a igreja ficou assim parada. Como? Por quê? Por quê? Que negócio é esse, João? Você volta da ilha e fala isso? Como assim? Tem uma coisa errada aqui na igreja, João? João vai e continua. Todo espírito, isso é toda pessoa, que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Porque João estava vendo que lá naquela igreja estava começando o espírito anticristo. Ele diz, filhinhos, foi-nos dito que o espírito anticristo viria, pois eu vejo que já está no nosso meio. Porque todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Ele quer dizer o seguinte, todo espírito que não confessa que Jesus é Deus é o anticristo, mas nós confessamos nós confessamos. E João disse, todo espírito que não confessar que Cristo, quem é Cristo? Cristo é o Espírito Santo, Cristo é a palavra. Todo espírito que não confessar que ele veio em carne, não é de Deus. Mas nós confessamos que ele veio em carne. Deus conosco, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Você crê que Cristo veio em carne? Você crê que Ele manifestou em carne? Você crê que Jesus é Deus, Emanuel? Você crê que Ele é o primeiro e o último? Então você não crê como a igreja romana crê? Porque foi para isso que a igreja entrou. A igreja entrou com aquele espírito anticristo do princípio, na morte do último apóstolo. Ela foi se infiltrando, virou um espírito nicolaíta, que é poder humano, governo humano sobre as igrejas. Foi aí quando interpretaram a palavra de Paulo errada, bispo e ancião, porque ancião é uma pessoa mais velha e bispo é apenas um pastor local. Eles interpretaram, pegaram bispo e colocaram o homem presbítero da região, tomando conta do povo. E aí aquele espírito estava indo num ponto em que ele seria coroado. E foi no ano 325 que ele foi coroado. Quando ele se tornou pontífice. Quando ele se tornou aquele falso profeta, na qual sentou num trono parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odiava tudo quanto era Deus. Mas nós cremos na palavra do Deus. Foi quando a igreja pensou que poderia ser a voz de Deus na terra. É isso que o mundo religioso pensa. O mundo religioso pensa que na ausência de profeta, no Novo Testamento, a boca para poder se chegar a Deus, a igreja, é uma porta ali, uma porta. Deus não muda seu quadro. Deus sempre falou através de profeta. Quando ele visitou os gentios, ele disse para João na ilha de Patmos, João, olha para a sua mão, o que tem nela? Você tem 3 e 5, 7 estrelas. Você tem na sua destra 7 estrelas. E eu vou te explicar o que elas são. As 7 estrelas que viste na tua destra são 7 anjos. Amém, irmão? E o que é anjo na Bíblia? É um mensageiro. E um mensageiro é aquele que traz amém. E cada mensageiro trouxe a sua mensagem. Mas Deus prometeu que nessa última era não teríamos apenas um mensageiro. Teríamos um mensageiro profeta. Porque Jesus sabia que o pulgão ia entrar, a lacusta ia entrar, a lagarta ia entrar, o gafanhoto ia entrar, e tudo aquilo que foi aprendido, doutrinado pelos profetas e pelos apóstolos, pelas doutrinas dos apóstolos,
Deus sabia que aquela doutrina se corromperia durante os anos, durante os séculos. Deus sabia que a verdadeira igreja, que começou no dia de Pentecostes, ia se deteriorar no período do tempo, mas Ele prometeu que no tempo do fim, aquela mesma palavra, aquela mesma doutrina, quando a profecia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 se cumpriu, a partir do versículo 3, 4, 5, quando a profecia de 2 Tessalonicenses veio, porque Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Qual foi o nome que ele veio? Vou repetir de novo. Eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Ele disse em outra escritura, manifestei o teu nome. Qual foi o nome que ele veio? Ele disse em outra escritura, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele veio? E Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais. Mas vai vir outro em outro nome e vocês vão aceitar. Trindade. Verdade. Foi quando tiraram o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo e colocaram a crença pagã da antiga Roma no seio do cristianismo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, substituído pelo meu batismo. Mas Deus prometeu que amém? Então, quando aquele homem que se passava por Deus, se assentando no lugar, num trono, dizendo ser Deus, ele se tornou papai, que quer dizer papa. Depois trouxe seus filhos, pai, que é pai. E então, eles fizeram tudo isso. E o que aconteceu? De sorte que ele se assenta no trono, parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odeia tudo quanto é Deus. Então eles tiraram a Bíblia, a palavra de circulação, e disse, não é mais isso que fala, é a igreja que fala agora. Pergunta a qualquer padre para vocês verem, assim, não, a boca que deu na terra é a igreja romana. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Esta grande mulher, esta grande igreja que se assenta sobre muitas águas, sobre muitos povos, línguas e nações, que é a igreja de Roma, a igreja católica, ela também sofreu um baque através de um protesto no tempo de Martinho Lutero, no 15º século, que foi no ano 1500, quando Lutero, aquele monge que havia dentro da igreja católica, que estava ali em Oxford, que estava ali, estava ministrando. Ele não queria apenas acabar com o Papa, ele não queria acabar com a igreja de Roma, ele queria apenas fazer uma reforma, ele queria apenas fazer uma reforma aplicando as 95 teses, mandando direto para o Vaticano. O Vaticano pega as 95 teses e diz, quem é que ele pensa que ele é? O que Lutero pensa que é? Quer destruir nós? Lutero, a princípio, não queria fazer um movimento protestante. Ele queria apenas trazer uma reforma, porque não estava adequado certas coisas que a igreja de Roma estava fazendo. Até que um dia Deus tocou no seu coração, quando ele estava no seu escritório, lendo as escrituras, ele passou seus olhos no livro de Romanos, e depois que ele viu que o justo deveria viver pela fé, ele estava indo para provar e para presenciar uma Eucaristia, e jogou tudo no chão e disse, não é dessa maneira, não é dessa forma que o povo de Deus vai entrar no reino, é pela fé, é pela graça, amém, irmão? Mas aí o que aconteceu? O protestantismo deu lugar para o denominacionalismo. E aí, o mesmo espírito que estava na religião mãe, passou para a religião das filhas, dizendo também ser a boca de Deus na terra.
Todo mundo diz que está fazendo um trabalho para Deus. Todo mundo diz que está fazendo um trabalho para Deus. E eu não discordo que não esteja. Nas boas intenções, eu creio que esteja. A Batista diz, a Metodista diz, a Presbiteriana diz, a Adventista diz, Testemunho de Jeová diz, os Santos dos Últimos Dias diz, a Pentecostal Unida diz, outras dizem, mas cada uma não está de acordo com a outra. Verdade. Verdade. Aleluia. Cada uma não dá amém para o que crê. Verdade. A cristã no Brasil não dá amém para a Adventista, pelo que crê. A Batista não dá amém para quadrangular, pelo que crê. Cada um crê de uma forma. E cada um diz, aqui é a porta do céu. Nós pregamos para a salvação. Não é assim. Deus trabalha através de profetas. É assim. Quando o homem está afastado de Deus, quando o povo está afastado de Deus, somente um profeta para reuni-los outra vez. Ontem mesmo na pregação eu disse, a solução do mundo está aqui, ó. A solução para todos os problemas do mundo está aqui. Amém, irmãos? A solução para os governos está aqui. A solução para as desgraças sociais está aqui. A solução para tudo que está no mundo está aqui. Mas o mundo rejeita. O mundo não aceita a maneira provida de Deus. O que Deus tem que fazer? Do jeito que foi de Noé. Eles não aceitaram a maneira provida. Multiplicaram-se e começaram a multiplicar. E então casaram-se e daram-se em casamento. Isso virou casamento de voto. E Deus disse que a iniquidade do homem era contida em seu coração. Mas Deus enviou Noé com uma mensagem para poder trazer alguém para dentro da arca, porque a destruição estava vindo. Jesus disse, da mesma forma que foi nos dias de Noé, será também agora. Mas o que a igreja não consegue ver? O que a igreja não consegue ver? A igreja lê o seguinte, Lucas 17, verso 26. E como foi nos dias de Noé, assim também serão os dias do Filho do Homem. Aí desce mais um pouco. E como foi nos dias de Ló, também será também na vida do Filho do Homem. O que a igreja e o mundo religioso vê é só o quadro. Vê o quadro de Noé, que eram mulheres formosas, belas e bonitas, e tal, e que casavam e davam em casamento. Esquece que tinha um profeta. Aí olha, assim como foi o dia de Ló, comiam, bebiam, edificavam, e assim por diante. E lê que eram sodomitas, eram homens com homem, mulher com mulher, mas esquece que havia um profeta lá fora, que era Abraão, que recebeu e Deus disse que isso se repetiria outra vez antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Provérbios 29, verso 18. Não havendo profeta, o povo se corrompe. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê, tudo bem ter igrejas, mas o problema é que elas se assentam como se fosse a voz de Deus, a boca de Deus. Não, tudo bem fazer, tudo bem formar grupos, formar igrejas, são obras filantrópicas, são para ajudar as pessoas e pregam, e claro, tudo bem. Mas essa não é a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é esta, que crerás naquele que eu enviar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Por isso que Deus trabalhou e trabalha com o ministério de Elias 5 vezes na Bíblia. Deus trabalha com o ministério de Elias 5 vezes na Bíblia. Por isso que quando nós pregamos na rádio, evangelizamos, no site, seja onde for, e mencionamos profeta para essa última era, mensageiro para esse último dia, o povo estranha, porque ele está acostumado. E o povo vivia e fazia o que bem entendia. Não está acostumado. No tempo de Josué até chegar a Samuel, muitos anos se passou. Do tempo de Malaquias até João Batista são 400 anos. Não, o que o povo fez? Virou da igreja ao comércio. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
Aí quando surge profeta, aí o diabo batiza a mente dele. Ah, mas Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos profetas e falsos profetas. Cuidado, a Bíblia diz que haveria falsos profetas. Gente, vai dar crédito só para o diabo? É só o diabo que quer ser louvado? É só o diabo que tem que ser louvado? Porque falsos profetas é do diabo. Se tem falso é porque existe verdadeiro. O falso não pode existir sem o verdadeiro. Graças a Deus. Amém? Quem vem primeiro, Deus ou o diabo? Deus vem primeiro. O que vem primeiro, a mentira ou a verdade? A verdade vem primeiro. E se existe um dólar falso, é porque existe um dólar verdadeiro. E se a Bíblia diz que estaríamos nos dias onde as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios, sabe, porém, isto, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, isto é, cairão da graça. Apostarão alguns da fé, fé, revelação, palavra. Dando ao quê? A ouvidos a quê? A ouvido a cantores? Não. Dando ouvido ao quê? A atores? Não. Dando ouvido ao quê? A doutrina? Mas quem é que pega a doutrina? Não são pastores? Isso. Não são ministros? Isso. Dando ouvidos à doutrina de demônios. Meu Deus, se o povo soubesse aonde eles estão. Se o povo soubesse. Ache uma pessoa que no seu bom caráter, na sua boa dedicação, pega a sua Bíblia, pega a sua roupinha e vai para a igreja e senta ali no púlpito ali para ouvir um pastor, um pregador dizer: ó, irmã, Deus te ama tanto, Deus não preocupa com o seu cabelo, Deus não preocupa com a sua roupa, Deus não preocupa com isso, Deus só quer o coração seu. Se ela tivesse revelação, ela saberia que é doutrina de demônios. Se tivesse revelação, saberia que aquilo estava se repetindo pela profecia de Paulo. Essas campanhas fora das escrituras, campanha de 7 sexta-feira, campanha de 4 quarta-feira, de 5 sexta-feira, campanha do sal, campanha da flor, campanha do sal grosso, campanha do mar negro, campanha do sei o quê, da terrinha boa, e aquilo tudo, é tudo simpatia evangélica. Se as pessoas soubessem, mas não sabem, e então coloca para dentro das suas almas, então suas vidas por aquilo, e você não vê ninguém tendo a vida pela palavra. Deus quer sua palavra. Se a Bíblia diz que a mulher não pode ser pregadora, se a Bíblia diz que a mulher não pode ser pregadora, não pode ser obreira, existe pastor na Bíblia? Existe obreiro na Bíblia? Existe missionário na Bíblia? Existe diaconisa? Então, se alguém prega que diz que pode ter, é doutrina de demônio. Aleluia! Só que as pessoas pensam que doutrina de demônio é o terreiro de Umbanda, é a feitiçaria, é o terreiro. Pensa que isso que é doutrina de demônio. Oh, meu Deus, acorda, povo evangélico! Acorda! Oh, Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primeiro e o último, quem prega que ele é o segundo é doutrina de quem? Hein? Se a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último, Apocalipse 1,17. Eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2,8. Eu sou o primeiro e o último. Quem anda ensinando por aí que ele é a segunda pessoa é doutrina de demônio. Só que o povo não entende. Eles nem pensam. Eles não veem. Eles pensam que demônios são aqueles demônios agressivos que trabalham matando as pessoas, derrubando, machucando. Eles não conseguem ver demônios em cima do povo ministrando. Verdade.
você vê essas frases pulpitais, essas frases de plataforma pulpitais, não tem problema. Tem problema. Não, um cortezinho de cabelo. Essa saia pode ser um pouquinho curta e não sei o quê. Não tem nada a ver um esmaltezinho, uma basezinha, um brincozinho. Não tem nada a ver um esportezinho, uma cervejinha social de vez em quando. Não tem nada a ver um esportezinho, não tem nada a ver. É tudo doutrina de demônio. Outro dia, um irmão da mensagem, um irmão nosso da mensagem, recebeu uns supostos evangelistas na sua casa. Ele se apresentou, não vou falar o nome da denominação não, porque para não ficar. Aí ele falou assim, nós somos da denominação tal e estamos fazendo um trabalho aqui de libertação. De libertação nas casas. Aí o irmão Otávio, que é bem conhecido da mensagem, né? Falei, é mesmo? Como é que é? Aí o irmão Otávio observou que tinha uma sacola cheia de rosa vermelha. Como é que é? O negócio é o seguinte, olha, deixa eu dar uma olhada. A moça entrou, calça comprida, batom, esmalte, brinco. Nós estamos fazendo um trabalho para Deus. Fazendo evangelismo. Montavinho, está tudo bem. E como é que é essa libertação? Você acha que na minha casa aqui tem algum problema? Aqui na sua casa pode ter olho gordo. Pode ter olho gordo aqui sim. Deve ser que tem muita gente que pode ter inveja do senhor. Mas nós estamos aqui para resolver seu problema. Nós estamos uma campanha na igreja. É o seguinte, está vendo essa rosa aqui? O senhor vai colocar debaixo da sua cama. E daqui 3 dias o senhor não pega ela não. Se ela tiver murcha nesses 3 dias, é porque na sua casa está cheio de mal-olhados. Aí o irmão Otávio disse o seguinte, que interessante, acabei de descobrir uma escritura nova agora. Deixa a rosa murchar e eu vou ganhar minha liberdade depois disso? Ou é conhecendo a verdade liberta? E a mulher assim, o que o senhor está falando mesmo? Não. Aí o irmão Tavinho falou assim, você faz parte de qual igreja? De tal. Você vai fazer o seguinte, pega a mesma rosa que você vai me dar e põe debaixo da sua cama. Se depois de 3 dias tiver murcha, sua casa está cheia de demônio também. Eu disse, mas aí não, velho. Os irmãos estão entendendo, irmão? Olha o que as pessoas vão ensinar a fazer! Com a Bíblia na mão! E depois, quando nós anunciamos o mensageiro, falamos da mensagem, ensinamos, fala que nós estamos errados. Nós estamos pegando pesado. Que pegando pesado que nada? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou chamando algum pastor aqui de filho do diabo? Estou chamando? Não. Mas Jesus disse para os sacerdotes e pastores, podem culpar o diabo. Eu estou chamando algum pregador aqui de raça de víbora? Mas João Batista disse para os fariseus, raça de víboras. Isso. E depois disso, eu estou pegando pesado. Não tem. Quem quer entrar no céu, você tem que entrar assim, esmagado, na porta estreita. Amém, irmão? Na porta estreita. As pessoas que dizem que o julgamento de Jesus é pesado, essa doutrina não dá para me seguir, não. Essa doutrina não dá para seguir, não, porque é pesado demais. Mas meu cabelo, mas minha roupinha, mas minha festinha, minha saidinha de vez em quando, isso não. Gente, dizem que é pesado. Jesus disse que não, o meu jugo é suave. Amém? É leve. Amém, irmãos? Aleluia. Glória. Agora eu pergunto, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Se cada igreja que existe hoje na face da terra, cada denominação, é a boca de Deus aqui na terra, porque cada uma prega a sua doutrina. Cada uma oferece uma doutrina, oferece um credo para o povo. Se
Olha como é que Deus é tão maravilhoso. Deus foi tão maravilhoso que ele sabia que precisaria de algo lá no futuro, lá no julgamento, para julgar o povo sobre a base de alguma coisa. Porque se ele pegar o povo e julgar pela doutrina da igreja tal, a outra igreja está perdida. Se ele pegar a doutrina daquela igreja e julgar o outro povo está perdido, porque não quer daquela igreja. Se pegar a doutrina daquela outra igreja e julgar o outro povo está perdido, porque não aceita aquela doutrina. Deus foi tão maravilhoso que ele sabia que precisaria de algo lá no futuro para que tivesse um julgamento justo. E você sabe como é que vai ser? Abre sua Bíblia. Amém, irmãos? Você crê pela palavra de Deus? Abre sua Bíblia, Romanos 2,16. Amém? Aleluia. Eu gosto disso, irmãos. Aleluia. Dou o que doer, mas fica com a palavra. Amém? Vamos lá. Veja lá. Romanos 2,16. Está escrito assim. Romanos 2,16. No dia. Que dia, irmão? Sábado, domingo ou terça? Que dia é esse? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu não é qualquer doutrina de qualquer igreja, mas a doutrina dos apóstolos. Porque o mesmo Paulo deu outra garantia, que mesmo nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos anunciasse outro evangelho fora do que eu tenho pregado, seja anátema. Então nós estamos guardados na palavra de Deus. Pastor, o que é estar na doutrina dos apóstolos? Porque é essa doutrina que vai julgar o mundo. É através dessa doutrina que ele vai julgar o mundo. Suponhamos que hoje é o julgamento. E ele vai te chamar você, irmão Romero. Ele vai te chamar. E vai julgar por quê? Por essa palavra. E vai dizer, Romero, você viveu na terra, por isso e por isso, sim. Você aceitou o que eu enviei? Sim, aceitei, Senhor. Baseado em qual escritura? Mateus 10:41. Aquele que recebe profeta, na qualidade de profeta, recebe a palavra de profeta. Amém. É isso mesmo. Muito bem. Como é que você via Deus na terra? 3 ou 1? Não, Senhor. Creio no 1 e o primeiro e o último. É o Senhor mesmo. Correto? Como você foi batizado? Eu fui batizado, Senhor, no seu nome, Senhor Jesus Cristo. Correto, é isso mesmo. Como é que você tomava a Santa Ceia? Senhor, eu fui ensinado pelo apóstolo Paulo que tinha que ser com pão asmo, vinho e lava-peças. Correto? Diga bem. Amém, irmão? Amém? Suponhamos que ele tinha um cargo na igreja. E então, você pôs mulher para pregar no seu público? Não, Senhor, porque Paulo disse que a mulher não deve ser pregadora. Correto, está passando pelo fio da palavra. Amém, irmão? Amém? E por aí vai. Amém, irmão? No dia em que Jesus Cristo irá julgar os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. E se somos julgados agora, amém? Glória a Deus. Mas e se chega outro lá, José, e você, um tal de José? Ah, mas meu pastor não ensinou isso não, mas ele tinha a Bíblia na mão. Ele tinha as escrituras. De algum modo ele ouviu em algum lugar a verdade. E quando ele pegava uma tal de Maria Ciclana, por que você não aceitou a correção de Paulo e de Pedro quando disse que a mulher não deve ser colocada no púlpito para ensinar e nem pregar? Ah, mas eu tinha um dom. Eu falava bem, eu lia bem as escrituras. Mas você viu no Antigo Testamento alguma mulher sendo colocada no ministério, no sacerdócio? Não. E o que foi que eu disse para Paulo em 1 Coríntios 14?
conforme ordena a Lei. mas eu senti que tinha um chamado. Eu chamei mulher para pregar? Aleluia. Você está dizendo que eu sou mentiroso, mulher? No dia de julgamento. Oh, Deus. Aí chega outros, mas o senhor viu na praça pregando, não viu? Vi. O senhor viu no presídio, não viu? Vi também. O senhor viu no hospital, vi? Eu vi. Mas apartai de mim, vocês tinham a verdade, mas precisaram fazer iniquidade. Iniquidade é saber fazer o correto e não fez. Aleluia. Meu Deus. Por isso que o julgamento começa na casa de Deus. Amém, irmão? O julgamento passa aqui agora. Às vezes os jovens sofrem, a moça sofre, os homens sofrem, a palavra aperta, a palavra angústia, traz um pouco de tristeza, mas persevera e vai trazer julgamento, vai trazer júbilo. Ah, mas pastor, minha igreja não aceita isso, meu pastor não aceita. Nós nascemos assim, vai morrer assim mesmo. Mas a salvação é individual. Não olhe para João Joaquim, olhe para você nessa noite. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, não é, irmão? Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e o sarou. Sarou você, irmão? Deus enviou a palavra. Oh, irmão, não é você que busca Deus, é Deus que busca você. O homem não procura Deus, Deus que procura o homem. Pastor, isso é Bíblia? Ó, pastor, eu fiquei sabendo que orar é buscar Deus. Oração é uma coisa, mas quando Deus trata de salvação, é Deus que busca o homem. Amém, irmão? Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer primeiro. Todo aquele que o Pai tem me dado virá é futuro. Amém, irmão? Virá a mim. Por isso que a salvação é uma coisa predestinada. A salvação é uma coisa eleita. Amém, irmãos? A salvação não é o fato de você levantar sua mãozinha e aceitar Jesus e entrar em qualquer portinha e engolir para dentro qualquer doutrina, não. Não é dessa maneira. Deus trata com seus filhos através da palavra. Amém? Deus trata através da palavra. E é assim que Deus faz. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Deus é aquela grande águia, e as águiazinhas estão aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Sim. Pedro estava pescando junto com André e outros. Eles estavam pescando, estavam chegando, estavam preparando para pescar, sei lá. E então Jesus disse: vem, vai pescar, mas não, vem para cá, vem para cá. Não, vamos pescar, vamos fazer vocês pescador de homens. Chamou. Mateus está na porta da cidade cobrando impostos. Quem está fazendo isso? Cobrando impostos para Roma. Vem aqui e me segue. Amém, irmão? Mateus estava buscando por Jesus, mas Jesus estava buscando por Pedro. A samaritana não estava buscando pelo Messias. Tinha uma novidade sobre o Messias, tinha uma história sobre o Messias, mas ela não estava procurando o Messias. Mas Jesus disse para os discípulos: é necessário que eu passe por Samaria, porque tem uma eleita lá. Havia um clamor dentro da alma do eleito, lá dentro da alma, que você queria fazer o certo, queria fazer certo, adorar certo. Deus ouviu esse clamor e atendeu sua alma, enviando a sua palavra, e a sua palavra te curou. Quando é que a palavra cura nós totalmente? Quando nós nos convertemos à doutrina dos apóstolos. Quando você se converte à doutrina dos apóstolos, isso prova que a sua cura está vindo. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém? Os irmãos estão compreendendo? Deus poderoso. Isso. Aleluia. Aqui está o que o homem e o que a mulher precisa, mas o homem tem que ter ouvido para entender o que diz o Espírito. Profetas e apóstolos lhes enviarei. Quem aceitou? Eu aceitei. Mas a uns não. Uns matarão, outros perseguirão. Eu não persegui, eu aceitei de todo o meu coração. Aleluia. Aleluia. Amém?
pensam que o céu, olha, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Isso está na Bíblia, correto, irmão? Mas ele disse, é necessário que todos venham arrependimento. As pessoas pensam que salvação é assim, é só entrar e pronto. Não é assim não, gente. Se fosse assim, Jesus não colocava uma pedra de tropeço para as pessoas tropeçarem na própria palavra. Verdade. Como que Jesus quer a salvação de todo mundo e coloca pedra de tropeço para o povo tropeçar? Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? O discípulo perguntou, Senhor, está todo mundo querendo aprender, Senhor. Está todo mundo querendo seguir nós. Mas o Senhor fica pregando difícil por parábola. Aleluia. O Senhor está pregando difícil por parábola. Por que o Senhor prega por parábola? É porque uns vendo, não vereis. Ouvindo, não ouvireis. Mas a uns é para conhecer os mistérios dele. E outros não. A uns é dado a conhecer e outros não. Eu não sou culpado se o outro não crê. Eu não sou culpado se o outro não crê. Eu dou graças a Deus que Deus não crê. Amém? Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Então dá um glória a Deus em alto. Aleluia. Vamos cantar bem que a voz vai embora. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. 259. No céu não entra pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Aleluia. Quem souber ajuda. 259. Canta com a alma, canta com a alegria. Aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar no reino que todos celeste, que Deus quis para mim preparar. E eu para mim da cidade, Jesus me dará os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que todo vou ter quando eu vi meu Senhor, no dia de grande esplendor. Cá não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário mais alto. No céu nunca vai se romper. Já vai viver por amigo no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei andar na cidade, Jesus me dará lugar, os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho tem saudade do céu, nas glórias que lá hei de ver. Oh, que gosto vou ter quando eu vi meu Senhor,
O céu lugar banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados vamos ficar. Os astros vão desmaiados, no céu para sempre brilhar. E a noite, Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus é de sempre louvar. O céu tem muita saudade das glórias que lá ele vê. Oh, que meu Senhor, rodeado de grande esplendor, e eu caminho da cidade. Mais forte agora. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus em que sempre louvar. O céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que todo tempo meu viver, Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Se existe um vazio no seu coração, complete com a palavra, irmão. Se o seu batismo não está correto ainda, se você toma Santa Ceia incorreta, se você crê incorreto, você tem uma chance de crer corretamente. Há uma chance de crer corretamente. Se não crer corretamente, é porque existe um vazio. Você pode ter alegrias, dar amém, louvar a Deus, sentir emoções, mas isso ainda não é vida eterna. Mas você pode se encher e ser feliz, pois feliz serás. Sol. 426. O último hino para nós podemos retornar para nossos lares. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as servas em plena luz. Ele será e jamais verá tua vida em pranto e cantar. Ele será se ao Senhor meu coração entregar. Contemplo agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas
Ele vai transformar e para sempre guiará os seus caminhos e com amor ao céu te levará. Ele será, jamais verá tua vida e pranto se tornar. Ele será, se ao Senhor teu coração entregar. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós temos panfletos que nós fizemos agora, realmente estudo na Bíblia. São várias perguntas que você tem, marca parênteses, e assim você marca com X. Quem quiser pegar, evangelizar, entregar para algumas pessoas, tem aqui. Não esqueça, dia 30, culto lá no Canoas, como referido do princípio do culto. Quem quiser ouvir novamente a mensagem, no nosso canal Fundamental, uma mensagem fundamental no YouTube, e amanhã na rádio, dependendo do longo do dia, a mensagem será tocada novamente na rádio. Amém? 101.3. Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, e uns aos outros, no nome do Senhor. Amém.